Fé para crer que Deus existe. Esta é a lição número 3 da classe de jovens. O que é ateísmo? Fique aqui comigo que você saberá do que se trata este negócio. Nesta lição, os hinos sugeridos são os 124, 407 e 526. Esta aula é do dia 15 de outubro, dia do professor. Portanto, parabéns a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, da classe de jovens. Verdade que às vezes dá vontade de torcer esses meninos, essas meninas, né? Fala a verdade, dão um trabalho bom, né? Eles dão um trabalho bom. Mas saiba que, apesar da classe de jovens ser a classe mais complexa para dar aula, é também a que mais dá bons resultados. Portanto, continue firme, dedicando-se ao ensino, como se diz lá em Romanos 12:7, porque da mesma forma que Tiago, capítulo 3, nos diz que nós receberemos uma punição, né? Não punição, mas um juízo mais severo, nós também receberemos uma grande recompensa, como diz 1 Coríntios 3, 15 e 16. Portanto, fique firme no propósito de ensinar esses jovens, essas jovens desmantelados que só o sangue do Cordeiro, mas eles vão se acertar e você verá. Quando eles estiverem certinho, andando direitinho na presença do Senhor, você verá. Valeu a pena. Dá um trabalho bom. Os objetivos dessa aula é apresentar as doutrinas que creem na existência de Deus e as que negam, explicar no que cremos a respeito de Deus, compreender que Deus é a razão de tudo. E você, aluno, valorize o seu professor ou a sua professora. Eu sou muito ligado à questão de professor e professora. Por exemplo, eu até hoje tenho um contato com a minha professora de Escola Bíblica Dominical de quando eu era criança. Eu dou muito valor a essa questão do professor, da professora, porque eu sei que dá muito trabalho dar aula, eu sei que tem muitas questões, muitas vezes o professor deixa de viver a vida dele, viver a vida dela para dar aula, para se dedicar, e muitas vezes é desvalorizado pela classe, às vezes até mesmo pelos pastores, mas é bom que nós tenhamos a nossa consciência. Você, aluno, você professor da Escola Bíblica Dominical, saiba, tenha consciência de que sim, você tem muita importância, você tem muito valor, e sim, o Senhor tem observado e certamente dará um grande resultado no seu trabalho, porque a verdade é que você faz um bom trabalho, mas muitas vezes você se apega muito ao resultado. Muitas vezes o Senhor nos chama para um trabalho, mas nós mesmos não vemos o resultado. Só na frente, depois que nós deixarmos as questões da vida, aquele departamento, que nós veremos aquilo que nós deixamos. Aí depois que Deus faz crescer, e você verá que você sempre será uma pessoa lembrada com carinho, com respeito e com amor. Por mais que atualmente você não seja valorizado, haverá o tempo. Introdução. Os textos bíblicos não tentam provar a existência de Deus, pois ela é tão real e visível quanto a sua criação e a consciência do ser humano. Se Deus quisesse provar que ele existe de uma forma contundente e direta nas Escrituras, a palavra de Deus faria isso. E por que a palavra ela não se atenta muito para isso? Porque Deus não precisa de provar para ninguém que ele existe. Ele existe e ponto. Por mais que muitas pessoas não creem, ele existe. Não é porque alguém não crê que Deus não existe que ele vai deixar de existir. Então Deus não necessita, Deus não tem aquela carência de, olha, veja, eu existo. Deus não tem necessidade disso. Deus não sente aquela necessidade igual nós, humanos, né? Nós temos aquela necessidade de ser aceitos, né? Principalmente para vocês, professor da escola aí, você tem aquela tendência de ser aceito pela classe. E quando alguém nos rejeita, nós ficamos muito ressentidos. Deus não tem esse negócio. Deus não se importa sobre a questão da rejeição. Para Deus não existe aquela coisa que vai... não é questão de entristecer, que entristece ao Senhor. Mas Deus não depende disso para existir. Por isso que ele a palavra não se apega a explicar o que Deus é, ou se Deus existe ou não se apega muito a isso. Te dou um exemplo mais prático. Lá nas Fossas das Marianas, que é o lugar mais profundo da Terra, criado por Deus, que se tem notícia até hoje, existem peixes lá. No entanto, para que Deus colocou um peixe lá, se só agora descobriram as Fossas das Marianas no sentido de estar lá?
Porque Deus não precisa criar um ser para mostrar para todo mundo que existe aquele ser. Então Deus colocou um peixe lá para saber que ele está lá, por prazer. Porque ele é o Criador, ele faz o que ele quer. Então Deus não se apega a questões humanas, né? Como nós nos apegamos, né? Eu vou fazer isso aqui para mostrar para o pastor, vou fazer isso aqui para mostrar para o meu chefe que eu fiz. Deus não precisa disso. É por isso que muitas vezes nós não temos a compreensão da questão da palavra, não falar com tanta veemência, falar com tanta clareza. Clareza que eu digo assim, de ter um livro inteiro da palavra só falando da criação, que Deus existe, não tem essa necessidade. Portanto, a palavra de Deus nos garante que Deus existe e isso para nós basta. Doutrinas que creem na existência de Deus e as que a negam. O que é teísmo? Teísmo é uma doutrina que, baseada na teologia natural e na teologia revelada, admite a existência de um Deus pessoal, criador e preservador de tudo o que existe e que, em sua inquestionável sabedoria, intervém nos negócios humanos. A nossa fé nos leva, é claro, a acreditar nesta doutrina. Por quê? Porque, de fato, existe um Deus que criou tudo e que mantém esse tudo no lugar. Imagina, por exemplo, se o sol caísse. Olha que situação, né? Deus criou todas as coisas e mantém todas as coisas nos seus devidos lugares. Por mais que as pessoas tentem provar de tantas formas, fazem coisas aleatórias para tentar provar que Deus não existe, mas eles jamais conseguirão, porque a própria natureza em si demonstra uma criação superior, de alguém muito superior, de um Criador muito superior. Agora, aqui temos de fato uma doutrina bíblica. O que é o ateísmo? O ateísmo pode assumir várias formas. Vejamos as três mais conhecidas. Aqui a questão do ateísmo é justamente a doutrina que se opõe ao teísmo, ou seja, o ateísmo é aquela doutrina que diz que Deus não existe, que Deus não é o Criador. Bom, existe o ateísmo especulativo, é um sistema filosófico que explica ou implicitamente exclui a realidade de Deus, ou seja, Deus não é real, é algo da fantasia do ser humano. E essa é a ideia básica do ateísmo especulativo. Aí temos também o ateísmo prático, é a atitude daqueles que dizem crer, mas na realidade vivem como se não crescem, numa plena indiferença religiosa, em uma vida completamente materialista, desprovida de qualquer compromisso com Deus. Certa vez, melhor dizendo, algumas vezes nós observamos que há pessoas muito indiferentes com as situações da vida, né? As pessoas que às vezes amam você e outras nem tanto, fica naquele meio termo. A questão do ateísmo prático, eles fazem exatamente isso. Eles dizem que creem em Deus, mas não vivem a prática da crença, da religião do Senhor Deus. Eles não têm essa tendência prática, na verdade, né? Então eles é muito indiferente às situações, às questões divinas, às questões da criação por Deus, né? Eles têm muito essa vivência. E também o ateísmo militante. É um ateísmo ativo, agressivo, que declara guerra intelectual contra Deus e procura construir uma atitude antirreligiosa. O que é isso na prática? Esse pessoal militante nesse sistema do ateísmo, eles são extremamente agressivos no que diz respeito a ensinar veementemente que Deus não existe. Eles negam o mundo como criação de Deus. Eles falam que qualquer coisa pode ter criado o mundo, menos Deus. Então, isso são a questão do ateísmo, são esses três pontos do ateísmo. O ateísmo especulativo, o prático e o militante. Vemos, por exemplo, que esse militante ele é o mais ativo, né? No caso, ele não é aquele que parte para a briga, vamos assim dizer, né?
Uma argumentação clara. O Criador está presente no universo mediante os seus atributos, onipresença, onisciência e onipotência, e por intermédio de seus atributos morais. Na transcendência, temos a compreensão de que Deus é infinitamente maior do que a criação e as criaturas. Sim, aquele que cria é maior do que a criatura. É por isso que não faz nenhum sentido a pessoa se dobrar a um Deus que ele mesmo fez. A pessoa vai lá e esculpe em madeira ou em pedra, ou seja o que for, um Deus e vai cultuar aquele Deus. Como ele pode cultuar algo que ele criou? Ou seja, o Criador, aquele que cria, é maior do que a criação. Logo, alguém que cria um Deus de madeira é maior do que o Deus de madeira. Então, por que se ele é maior do que o Deus de madeira, por que ele vai cultuar esse Deus de madeira? Então, aqui já temos uma questão prática e uma argumentação clara. Deus tem a onipresença, que é estar presente em todos os lugares. A onisciência é o Deus que conhece toda ciência. É o Deus que tem a onipotência. Ou seja, ele tem todo o poder. Não tem nada que Deus não possa fazer, porque ele tem todo o poder. E muitas vezes as pessoas parecem não compreender que Deus é infinitamente maior do que a criação. As pessoas hoje no Brasil, o Brasil é predominantemente católico, apesar que nós somos um país laico, mas a maioria das pessoas no Brasil se dizem católicos. E os católicos têm essa questão de que a Maria é mãe de Deus. Como que a Maria pode ser mãe de Deus? Isto é impossível. Por quê? Porque Deus não tem pai. Ele é o pai. Então, é uma discrepância, é uma questão que não faz nenhum sentido. Podemos e devemos falar que Maria, de fato, é a mãe de Jesus e Jesus também é Deus. Mas falar diretamente que Maria é mãe de Deus, aí não. Porque Deus, ele é o Criador de todas as coisas. E Jesus se fez carne através do nascimento de Maria, né? Mas essa questão de falar que a Maria é mãe de Deus é completamente inatural, não cabe. Não cabe de maneira nenhuma, mas infelizmente as pessoas se deixam levar, se deixam ser enganados por esta questão. Ou seja, quem é maior, Deus ou Maria? Deus é maior do que Maria. Mas as pessoas fazem o quê? Cultuam Maria, dizendo que Maria, sendo mãe de Deus, então, se Maria é a mãe de Deus no sentido humano, então ela é maior do que Deus, né? Olha que situação estranha. Não faz nenhum sentido. O que queremos a respeito de Deus? Se falando nisso, se for levar isso, eu posso dizer, por exemplo, que eu sou mais católico do que o Papa, né? Porque lá em João capítulo 2, a Bíblia fala sobre a questão de que Jesus foi transformar água em vinho, Jesus transformou água em vinho, e o que Maria falou? Fazei tudo que ele vos disser. Não é isso que Maria falou? Então, o povo católico não acredita em Maria, né? Não tem que falar que é obediente a Maria. Então, eu sou obediente a Maria, eu faço tudo que Jesus manda fazer. Então, eu sou mais católico do que o Papa. O que cremos a respeito de Deus? Cremos que Deus é eterno. Ele não tem princípio ou fim e não está sujeito ao tempo. Não houve um princípio em que Deus passou a existir. Gênesis afirma que no princípio Deus já estava presente. Na verdade, Deus não tem um dia de nascimento e também não tem um dia da sua morte, porque ele nunca morrerá, porque ele é eterno. Isso vai bugar a nossa mente. Por quê? Porque como pode ter algo não ter um início? Como é que quem criou Deus? Não faz sentido para nós, né? Não faz sentido. Mas você sabia que existe uma resposta na Bíblia? A Bíblia diz lá no livro de João que Deus existe por sua própria vontade. Deixa eu ver se eu vou achar aqui a referência. Não, eu não vou achar aqui. Mas eu vou deixar a referência aqui para você ter uma... Na verdade, vai bugar mais a sua cabeça. Por que Deus existe? Porque ele quis existir. Ou seja, Deus existe por sua própria vontade. É algo assim. Imagina, por exemplo, Deus. Deus está no céu e disse assim, a partir de agora eu vou existir. Aí ele começou a se manifestar para nós. Aí criou os céus e a terra.
Passou um pouquinho mais a tua cabeça, né? É difícil. Por quê? Porque a gente não consegue compreender o que vem antes de Deus. Por quê? Porque antes de Deus não vem absolutamente nada. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é antes de tudo. Antes de tudo. Então Deus não tem um dia de nascimento. Também não tem um dia da sua morte. Então isso é muito maior do que a nossa compreensão. Nós não temos entendimento para esse negócio, né? Entender que Deus não tem nada antes do Criador. Por isso que Ele é o Criador, porque Ele criou todas as coisas. Deus é onipotente. Cremos que não há limites para Deus agir. O patriarca Jó, mesmo em meio à dor, declarou: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum de teus pensamentos pode ser impedidos. Sim, Deus, não há nada que Ele não possa fazer. Deus pode fazer tudo o que Ele quiser, para o propósito que Ele bem entender. Por quê? Porque Ele é Deus. O Senhor é incomparável em poder e em força. Por isso você não tem que temer. Quando alguém vier te afrontar, saiba que o Deus que você serve, Ele pode todas as coisas. Creia de todo o seu coração. Creia que verdadeiramente Deus existe. Porque, bem na verdade, como aqui o Deus é onipotente, então Ele tem todo o poder. Então Ele pode fazer todas as coisas. Deus é onipresente. Deus está presente em todo lugar. Ele tudo vê, conhece e sabe. Homem algum pode se esconder da sua presença. Alguém às vezes acha que se esconde da vontade do Senhor. Lembra lá de Jonas? Jonas passou um aperto. Por que Jonas passou um aperto? Porque ele quis fugir da presença do Senhor. Ele achou que podia fugir. Deus deu uma ordem direta para ele, ele foi para outro lugar. Só que Deus está presente em todos os lugares, até lá no oceano, lá com o peixe, com a baleia, seja o que você imaginar, a baleia, o cetáceo, o que você pensar, que Jonas esteve dentro do peixe. Então o que acontece? Deus, Ele está presente também no mar. Não há como se esconder da presença do Senhor. E tanto Deus está lá no mar, que a Bíblia diz que o peixe, eu vou falar aqui, baleia, como é de tradição, a baleia cuspiu Jonas lá na praia. Se ela cuspiu, é porque Deus falou ao peixe. A presença do Senhor está em todo lugar, portanto Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Deus é a razão de tudo, não há tempo a perder. Deus é real, imutável e tanto age em nosso favor quanto fala. Então use a força da sua juventude para conhecer mais do Senhor. Bom, você que está vivendo a sua juventude, você tem um zilhão de situações para resolver. Você tem várias coisas, várias tarefas, escola, faculdade, trabalho, ou trabalho e faculdade também, né? Família, às vezes você tem um compromisso com alguém, está prestes a se casar, tem que dar atenção também, e mais um monte de coisa. Mas você também precisa não ter tempo a perder. Você precisa ter um tempo para o Senhor e continuar conhecendo o Senhor a cada dia, para que venha, né, os anos dos quais venha dizer: não tive neles contentamento, que diz lá em Eclesiastes capítulo 12. Por que isso é importante? Porque quando nós estamos jovens, nós queremos tudo para ontem e fazemos tudo para ontem pensando no amanhã, sem viver o agora. E o agora é continuar conhecendo o Senhor. Quando você conhece ao Senhor, as coisas mudam. Jeremias 9, 23, 24 e 25 nos fala sobre, para que nós venhamos conhecer ao Senhor, não se gloriar no forte, na sua força, ou rico na sua riqueza, ou sábio na sua sabedoria, mas aquele que se gloriar, glorie-se em saber que eu sou o Senhor. Como é que você vai saber que o Senhor é o Senhor? Conhecendo Ele a cada dia. Então, não perca seu tempo com coisas fúteis. É claro que o casamento é algo útil, o seu trabalho, a sua escolaridade, a sua faculdade, tudo isso é importante. Mas mais importante do que tudo isso é a presença do Senhor, é conhecer o Senhor. Então, separe um tempo do seu dia ou da sua noite, ou aquele tempo que você tenha,
e dedique-se a conhecer o Senhor, preparando para cumprir a vontade dele. Vimos que o profeta Jonas, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, em um ato de rebeldia não priorizou a vontade de Deus. Na verdade, ele a desprezou. Jonas recebeu uma ordem de Deus, mas achou que poderia fazer o que bem entendesse da sua vida, afinal era adulto. Será que é o teu caso? Será que você é daqueles jovens rebeldes que só o sangue do cordeiro? Será que é você que acha que é o dono do seu nariz? Deus mandou eu ir, mas eu não vou. E aí? Quem passou que Jonas passou? A rebeldia. Eu entendo que jovem, em algumas situações, é claro que o jovem é questionador e isso é saudável. Questionar é saudável, é bom para o aprendizado. Entretanto, quando alguém se rebela contra os pais, contra Deus, a tendência é sempre ruim. Não tenta tapar o sol com a peneira. É ruim, é sempre ruim. Então, seja obediente. Lembra que a Bíblia diz lá em Êxodo 20:12? Honra teu pai e a tua mãe para se prolongar os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quando você desobedece seu pai e a sua mãe, você está em rebeldia. Então, você vive menos. Pela palavra, você já está vivendo menos. Agora, imagina que você está rebelde contra o seu pai celestial. Você se rebelou contra ele. Aí ficou pior, né? Então, não pense que você, por ser adulto, né, ser um jovem adulto, ser uma jovem adulta, que você pode se rebelar, porque, aliás, poder você até pode, mas a consequência será inevitável. E a consequência não é boa e você pode sofrer para o resto da vida, ou dependendo da circunstância, olha lá, se não for lá para a eternidade, hein? Tu vigia, não dê ocasião à carne, olha lá, hein? Eu sei que em alguns casos específicos, a vontade de, como diz o mundo lá fora, né, chutar o pau da barraca e, sei lá, sair de casa e contra pastor, e contra líderes, e contra o professor da escola bíblica dominical e tantas outras coisas, porque você está certo, porque você está certa, você até pode estar com a razão, você até pode estar certa, você pode até estar certo, mas quando você entra em rebeldia contra os seus pais, contra o seu pastor, contra Deus, aí você perde a razão. Então, ande no caminho, lembra, Jesus é o caminho, então acerte o alvo. Quem é o alvo? Cristo. Então faça a vontade do Senhor, porque você fazendo a vontade do Senhor, você só tem a ganhar. Deus age como quer. Precisamos entender que Deus não age de acordo com a nossa vontade ou comando. Seus planos são perfeitos. Sua misericórdia é eterna e seus pensamentos são sempre melhores que os nossos. Deus age como Ele quer. E por conta disso, muitas vezes nós iremos passar por situações de dor, sofrimento, rebeldia até, afrontas, etc. Para quê? A Bíblia diz lá em Gálatas 6,7 que Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, isso também se fará. Acontece que nem todo sofrimento foi causado por alguém que plantou. Ora, mas se a Bíblia diz que o homem só colhe o que ele planta, por que às vezes eu não plantei algo e estou colhendo? Lembra de Jó? Jó não colheu sofrimento. Jó não colheu rebeldia ou coisa do tipo. Jó era um homem íntegro, a ponto do próprio Deus dar testemunho dele. Mas por que ele passou por tanto sofrimento? Porque foi o propósito de Deus para a vida de Jó. E isso nós temos que ter maturidade para compreender que às vezes eu vou passar por um momento de dor e sofrimento, para quê? Porque muitas vezes eu posso estar numa situação de, talvez até de rebeldia, ou, nesse caso, eu estou de acordo com o Senhor, mas o Senhor quer me mostrar algo. Quer que eu passe por um sofrimento para fazer o quê? Para fazer com que eu cresça. Então, tenha maturidade para compreender que às vezes o seu sofrimento pode ter sido, sim, causado por você, porque o que a Bíblia diz, de que queixa os homens dos seus próprios pecados. Às vezes foi um pecado que você cometeu, que você está tendo a consequência dele. Mas é muito provável de você estar passando uma situação não por vontade sua, porque você plantou aquilo, mas foi porque Deus está querendo te mostrar algo. Então, começa a orar ao Senhor diferente. Não pergunte por que você está passando isso. Olhe para o Senhor, para quê? Que Deus vai te mostrar o caminho mais excelente. Fique tranquilo. Conclusão. O Senhor é onipotente, onisciente e onipresente.
quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Deus, apesar de ter essas questões, e Ele é único, que é onisciente, onipresente e onipotente, mas Ele quer ter um relacionamento com você. O Senhor, lembra lá de Adão? Adão e Eva? Deus estava sempre ali e tinha um relacionamento. Deus sempre quer um relacionamento com o homem. Agora, muitas vezes somos nós que não queremos um relacionamento com Deus. Então, tenha no seu coração, você que é jovem, o melhor que você tem que fazer hoje é aceitar ao Senhor, aceitar a vontade dEle para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável. Contudo, que haja um sofrimento, que haja uma dor, mas existe sempre um ensinamento nesse negócio. Então, que você fique firme na presença do Senhor e continue crendo que Ele, de fato, existe e é galardoador daqueles que o buscam. Portanto, firme no Senhor. Hora da revisão. Número 1. É uma doutrina que baseada na teologia natural e na teologia revelada, admite a existência de um Deus pessoal, criador e preservador de tudo que existe, que em sua inquestionável sabedoria intervém nos negócios humanos. Número 2. É uma doutrina que nega de maneira sistemática a existência de Deus. Número 3. Especulativo, prático e militante. Número 4. Cremos que Deus é eterno, onipotente, onipresente, onisciente e imutável. Número 5. Não, a vontade de Deus é sempre boa. Mais uma vez, por mais que tenha aí um deserto para você atravessar, lembra que seu oásis é Jesus, como já disse lá a música do RMC. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!